Olá, vamos a mais um diagnóstico financeiro energético. Este diagnóstico financeiro energético é de um homem empreendedor. E a pergunta que eu fiz para ele foi como ele sentiu essa entrada de ano, como ele sentiu o janeiro. Se ele sentiu esse janeiro próspero ou se ele veio já com alguma dificuldade. E ele me disse que entrou o janeiro conectado com a prosperidade. Então eu fiz esse convite a ele, para que nós fizéssemos o diagnóstico, para que nós fizéssemos um mapeamento, para sabermos qual é a frequência que ele está neste campo, qual é o estágio que ele está neste campo da prosperidade. E é isso que eu trago agora. Como está a frequência, como ele está ancorado neste momento na sua prosperidade. Quais são as questões que ele deve observar mais? E o mais interessante, à medida que ele internalizar, que ele entender os pontos e que houver uma abertura de campo, já há um movimento. Já há um movimento no campo energético. Então, diferente do campo físico, né? Vocês sabem que eu sou uma professora de educação física. Se nós não fizermos o movimento físico, aquele músculo não se transforma. Ele pode estar bem nutrido, nós podemos estar bem suplementados, nós podemos estar bem hidratados, mas se nós não fizermos um movimento, não há mudança naquele órgão, vamos dizer assim. O campo energético não. O campo energético, a partir do momento que nós nos interiorizamos e percebemos o que está ao nosso redor, o que está acontecendo e buscamos isso e internalizamos, já há um movimento. E eu sempre digo aqui, né? O movimento ele é de expansão, porque foguete não tem ré. E é justamente isso. Um homem que quer, no mês de janeiro, saber como está o seu estágio de evolução no campo financeiro, é porque ele entrou o ano conectado com a prosperidade. Ele sente que tem algo mais que ele pode fazer para movimentar, para fazer para buscar mais. E é isso que eu vou trazer para vocês. O diagnóstico financeiro e energético dele. Vamos lá. E eu pergunto ao campo se ele está ancorado. Dentro da jornada da evolução, representada pela nossa estrela de 6 pontas, em que estágio ele se encontra neste momento? Ele está no portal do despertar? Ele está no portal da curiosidade? Ele está no portal do ancoramento? Ele está no portal da expansão? Ele está no portal da consistência? Sim, ele está no portal da consistência. Eu pergunto ao campo qual é o percentual de ancoramento dele no campo da consistência, para nós sabermos há quanto tempo ele chegou aqui. %10%. Ele está 10% do próximo portal. Ele está 10%. Ele está... Falta apenas 10% para ele passar para a última ponta da estrela. O que eu sei dessa pessoa? Eu sei que ele é bem decidido. Eu sei que ele tem uma força mental e uma crença que ele está aberto para receber. Agora nós vamos ver se a crença caminha junto, né, com os fatos, porque aqui eu trabalho com fatos. Então, tudo aquilo que está lá no subjetivo, nós tornamos objetivo através desta ferramenta. Então, dentro do portal da consistência, quais são as questões que ainda mantêm ele nesse portal? Existe oscilação emocional? Sim. Ele precisa sustentar mudanças?
Sim, não sei a que se refere. Depois vou conversar com ele. Abandona o que funciona? Falta de rotina é uma questão para ele? Não, aqui diz que ele tem rotinas. Ele esqueceu a missão? Sim, esqueceu a missão. Eu usei a palavra esqueceu a missão, mas talvez ele oscile ou em determinados momentos ele disperse dessa missão. Porque se ele está a 10% é porque tem algo que vale a pena ele focar agora para passar para o próximo portal. Mas nesta jornada de evolução, ele passou por outros portais, por outros 4 portais. Nós vamos perguntar ao campo se ficaram questões a serem resolvidas, porque isso aí se torna uma âncora no pé dele se tiver. Existe algo no portal do despertar para nós trabalharmos com ele? Sim. Ele apaga incêndios diários? Sim. Ele é desorganizado? Não. Ele tem medo de falir, medo de perder o que tem, medo de retroagir? Sim, medo. Medo é um sentimento que nos conecta muito com a escassez. Falta estrutura de empresa para ele? De empresário? Não. Ele é impulsivo e sem estratégia? Também não. É uma pessoa pé no chão. Então, no portal do despertar, ainda apaga incêndios diários e tem medo de falir. No portal da curiosidade, ficou alguma questão a ser trabalhada? Ficou. A comunicação dele é desconectada? Não. Ele tem uma visão sem clareza? Não. Ele busca fora sempre? Sim. Busca fora sempre. Falta alma no que ele vende? Sim. Hoje, o trabalho dele é uma cópia sem essência? Sim. Aquele mais do mesmo. No portal do ancoramento, existe algo a ser trabalhado? Sim. O negócio dele é desestruturado? Não. Ele é preso no operacional? Sim. O produto dele é desalinhado? Não. A estratégia dele é confusa? Sim. Ele está sem conexão espiritual? Sim. No portal da expansão, existe algo a ser trabalhado? Este empresário, ele tem medo do sucesso? Não. Ele tem bloqueio em delegar? Olha aí, ó, preso no operacional, bloqueio em delegar. As coisas podem caminhar juntas, né? Ele precisa celebrar as conquistas? Ele cresce desestruturado? Sim. Ele tem muito esforço sem retorno? Sim. Então, são questões menores, mas são questões que quando ele tem esse nível de consciência, elas já perdem a força, né? Ele já passou por estes portais,
né? Então, já fez uma jornada profissional, uma jornada neste campo, e tem coisas que ele já sabe que não pode ser assim. A gente vai falar também do que é bom. Ele tem uma estrutura de empresário, ele não é impulsivo, ele comunica muito bem, ele tem clareza na visão dele. O negócio dele é estruturado. Ele não tem medo do sucesso. Então, olha quantos pontos positivos. Mas temos as questões que conectam com a dificuldade. São menores? São. Estamos a 10% do portal do compartilhar. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Porque a pessoa, quando ela está no portal do compartilhar, o nível de consciência dela já muda. A conexão com o que dá propósito na vida dela e o que dá rentabilidade é muito forte. É muito forte. As coisas se proporcionam. Porque eu sempre digo, o universo ele é só abundância. Está em você conectar com ele. Está em você se abrir para ele. Em você se adequar a ele. Por que não? Né? Se adequar. A gente traz tantas dores, a gente traz tantas questões, a gente traz tantas barreiras. A gente é tão cético, né? Nós somos tão cegos para certas coisas que cabe a nós baixarmos a guarda, né? Baixarmos um pouco a guarda e darmos crédito para o universo para que as coisas cheguem a nós. Eu sempre brinco, né, com os meus mentorados, com os meus clientes. Pede a pizza, mas não abre a porta. E alguns ainda pedem a pizza, fazem o Pix e não abrem a porta. E está ali na porta dele o que ele quer. Mas a pessoa não faz o movimento. Aqui já é uma pessoa que está fazendo um movimento. Houve uma conexão, houve um chamado, houve um movimento do universo que se proporcionou e ele aceitou se observar dessa forma. Olha que bacana. Mas aí, ele está no portal da consistência, nós olhamos todos os portais anteriores, tem sequelinhas ali para a gente trabalhar, mas existe o portal à frente, que é esse portal maravilhoso do compartilhar. Esse portal aqui é 700 mil Hz, é aquela pessoa assim que tá... É o foguete. Mas, para chegar lá, tem esse caminho. Mas eu já vou perguntar lá na frente se tem algum movimento que ele pode fazer já para se conectar com este movimento, né? Com este lugar. Existe algo que ele já pode fazer no portal do compartilhar? Sim. O portal já espera por ele, né? Profundidade na entrega? Sim, ele precisa ter mais profundidade na entrega. Legado não ativado? Ativar esse legado aqui. Ele precisa ensinar o que sabe? Ele tem medo de aparecer? Não. Ele foge da liderança? Também não. Já são duas questões que estão administradas, que tudo bem, vai fluir naturalmente para ele. Esta liderança, ele aparecer, tá tudo certo. Mas existem questões muito fortes e profundidade na entrega é uma delas. A profundidade na entrega é aquela entrega comprometida, é aquela entrega se preocupando com o outro. É aquela entrega legítima, é o nosso saber mesmo. É algo que eu procuro fazer aqui quando estou com os meus clientes. Ter profundidade na entrega, trazer tudo da melhor forma possível. Que fique bom para eles, que fique bom para mim e para as nossas escolhas. Mas isso é uma outra conversa. Sobre escolhas é uma outra conversa. Então aqui eu trouxe o mapa deste empresário e a trilha que ele deve fazer. Aí eu pergunto ao campo, ok, ele entendeu, ele conectou, ele quer passar para o portal do compartilhar, ele acha que 2026 é o ano que ele vai semear isso e vai colher o que ele já plantou para trás, porque este é um ano, é um ano 1, é ano de colher o que tu plantou, mas é ano de fazer uma nova plantação também. Então assim, vamos perguntar, aí ele vai dizer assim, Lade, tá? Beleza, e agora? Agora a gente vai fazer um tratamento no teu campo. São 11 semanas de tratamento. Qual é a ordem deste tratamento? É isso que eu vou perguntar ao campo. Qual é a ordem deste tratamento? Qual é a primeira placa que eu devo trabalhar com ele? É a relação com o dinheiro?
Não. É a relação dele espiritual? Não. É a catarse? Não. É a placa do equilíbrio? É a placa sistêmica? A primeira placa a ser trabalhada com ele é a placa sistêmica, aonde nós vamos até 5 gerações do lado do pai e do lado da mãe. Lade, qual é a conexão sistêmica com esta questão dele do financeiro? Nós somos os nossos antepassados, nós somos os nossos antecessores, nós somos a essência de outros, nós somos descendentes dos homens das cavernas, nós somos a versão melhorada de muitas pessoas. Nós carregamos no nosso DNA, nas nossas células, a vida de outras pessoas. Nós somos a continuação de um legado. Quando a gente vai lá atrás, na parte sistêmica, é como se nós conversássemos com até 5 gerações perguntando: o que foi marcante para vocês que ficou no meu DNA? Energeticamente, o que eu arrasto que não me pertence? É isso, é essa resposta que nós temos. E o campo conversa conosco. Então, inclusive se vocês se interessarem por isso, tenho vídeos aqui no canal onde eu abri a placa sistêmica e trouxe o diagnóstico sistêmico dos meus mentorados, né? De todos esses campos, tem vídeos aqui que mostram este tratamento, né? Como se dá, quais são as perguntas que são feitas, né? Não o tratamento em si, porque o tratamento ele é pessoal, né? Tudo é feito muito pessoal, muito íntimo, né? É intransferível também, é da pessoa, é um tratamento da pessoa. Mas o diagnóstico, assim, essa parte de trazer, né? De trazer da subjetividade, tornar uma coisa palpável, isso sim, isso eu disponibilizo para vocês que vocês tenham esse entendimento melhor, porque a ferramenta me proporciona isso. Então, a primeira placa dele é a placa sistêmica. Agora, qual é a segunda placa dele? É a mentalidade? É a placa da família? Olha, a gente tem questões muito fortes familiares. Abriu a placa sistêmica, abriu a placa da família, quer dizer assim, que são relações com terceiros. Então, a pessoa vem fazendo o diagnóstico financeiro energético. Aí eu pergunto para o campo, é o campo do dinheiro? Não, não. Ele tem questões em outros campos, que ao natural, talvez ele não parasse para pensar. Aí é quando eu trago a relação dele com os antepassados, é quando eu trago a relação dele com o campo familiar. Pai, mãe, familiares mesmo. Qual a relação e a influência destas energias na vida dele? A gente dá nome aos bois, né? Então fica aquele raciocínio bem lógico e a pessoa na sua interiorização ali, no seu conhecimento, ela consegue enxergar da onde está vindo aquilo ali. Eu não sei, eu digo, né, a que se refere e a pessoa leva para a sua vida prática e ela localiza isso. É nítido, tá? Então vamos lá agora, placa sistêmica, placa da família. A última placa vai ser a reprogramação, que é quando termina e a pessoa fica independente, né, fazendo o seu tratamento. Eu pergunto, é a placa do poder pessoal a próxima? É a placa emocional? É a placa da mentalidade? Mentalidade. Então, o campo dele disse o quê? Vamos trabalhar a parte sistêmica, vamos trabalhar a família e depois vamos trabalhar a mentalidade. Para que haja essa evolução. Nós vamos trabalhando em camadas, né? É um único corpo, né? É um único campo energético que nós vamos fatiar e vamos trabalhando em camada. É a placa agora emocional depois da mentalidade? Não. É a placa do poder pessoal? Não. É a placa da relação com o dinheiro? Aí vem a relação com o dinheiro
Pergunta ao campo. Após a relação com o dinheiro, é a placa espiritual? É a placa da catarse? É a placa do equilíbrio? Equilíbrio. Tá? Então, relação com dinheiro, placa do equilíbrio. Equilíbrio energético. Aí nós trabalhamos em vários pontos, né? Inclusive, a relação dos nossos órgãos, né? De todos os nossos órgãos, quando eles não estão equilibrados, quando eles estão em desarmonia, como eles alteram, como eles se manifestam e trancam, né, os nossos campos, como eles dificultam as nossas questões, tá? Então, não é só no físico, no espiritual, no energético, né? Nós temos vários corpos, né, que devem estar alinhados. Então, depois da placa do equilíbrio, é espiritual? É a placa da catarse? É a placa do poder pessoal? Poder pessoal, que é uma coisa muito importante, né, para a prosperidade. Depois do poder pessoal, é a placa emocional? Poder pessoal, emocional. Eu tô anotando porque depois eu vou fazer um relatório para ele, né? Ele recebe um PDF com todos os campos, explicando ali a importância, né, de trabalhar cada campo desses. Então, depois do emocional, é a placa espiritual? Sim. E depois da placa espiritual, nós devemos trabalhar o campo da catarse? Sim. Então, é a placa espiritual, catarse, e depois é a reprogramação. Então, na primeira semana, o primeiro tratamento que é feito é desta placa. Nós trabalhamos o portal da consistência, todos os campos que abriram aqui do portal da consistência, trabalhamos os portais lá de trás e já entramos no portal à frente, fazendo um trabalho de expansão de campo. Então, a primeira placa que trabalhamos é essa. Na segunda semana, a gente já entra na sistêmica e aí seguimos esta sequência. A última placa que o campo dele pede é a catarse, o que me diz que é uma pessoa preparada para receber. Porque quando a gente faz esse movimento do campo energético, algumas pessoas sentem a manifestação até no físico, né? Então, existem algumas questões, né? Porque o que é catarse, Lade? É abrir espaço. Precisamos abrir espaço para receber. Então, às vezes é aquela pessoa teimosa, às vezes é aquela pessoa que não tem muita aceitação, às vezes é aquela pessoa que quer, mas eu quero só um pouquinho, eu não quero tudo. E quando tu faz um tratamento, tem que aceitar o que precisa. Não tem meia pílula. Nós não trabalhamos com meia pílula. A gente tem que fazer o processo completo. Por quê? Porque se nós temos um método de 11 semanas e ele já é validado, nós precisamos trabalhar o passo a passo de 11 semanas. O que pode haver durante esse processo, Lade? Pode haver em algum campo, em algum momento, que talvez a gente tenha que dar uma espichadinha mais em questão desse movimento mesmo do campo. Então, por isso que eu, como mentora, eu recebo feedback semanalmente. Então, há esta comunicação. Todo o meu trabalho é feito offline. A pessoa recebe todo o tratamento e ela faz o tratamento no seu tempo. Como é mais gentil, como é mais confortável. Tudo através de áudios. Lade, quero te ouvir de manhã quando eu acordo, na hora do mate. Você sabe que eu sou gaúcha, né? Lade, quero te ouvir antes de dormir. Nossa, eu escuto muito isso. Durmo te ouvindo. A tua voz para mim é um sonífero. Não, eu tinha problema para dormir. Quando eu ligo a Lade, eu durmo. Ok? Se ficou ligado, ficou no teu campo. Ficou reverberando. Tá tudo certo. Então, assim, por quê? Porque eu trabalho de uma forma pela facilidade. Se não for divertido, se não for bom, se não for leve, não é legal. Não é legal. Então, eu escolho trabalhar dessa forma e escolho entregar desta forma para os meus mentorados também.
Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e na sequência eu trago o diagnóstico financeiro energético da empresa, do negócio dele. E aí que a gente vai ver se estão andando juntos, se é ele que está puxando, se o negócio está puxando ele e ele está trancando o negócio, né? Então, vamos ver porque ele está num nível excelente. Vamos ver se o negócio acompanha ele.